Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Premier League e é uma espécie de balanço do que foi essa temporada. Que o ano dos ingleses é histórico, é inédito, isso todo mundo sabe, a Inglaterra com os 4 finalistas europeus, o que nunca tinha acontecido na história, né? Nunca um país tinha tido os 2 finalistas da Europa League, a antiga Copa UEFA, e também na mesma temporada dos 2 finalistas da Champions League. Então a Inglaterra está no momento de alta e aí a gente precisa até transportar isso para o campeonato nacional para tentar entender o que é esse momento, o que foi a temporada. Eu mesmo sou um crítico, né? Ao mesmo tempo que sou um fã da Premier League, sou um crítico grande em relação ao nível de futebol jogado, principalmente ao nível tático da liga nessa última década, mas obviamente isso vem se transformando nos últimos anos e talvez o grande sinal tenha sido agora. Essa é uma década dominada pelo futebol espanhol em relação aos títulos das competições europeias, mas não só em relação a isso. Também, se a gente olha para a diversidade tática, o campeonato espanhol é um campeonato que esteve, na maior parte da década, à frente do campeonato inglês. O que não necessariamente tem a ver com o investimento. A Inglaterra teve o grande boom dos direitos de TV, e esse crescimento fez com que todo mundo que joga a Premier League tenha a capacidade de investir. E esse investimento gera contratações badaladas, gera bons nomes, elencos que geram expectativa, mas e na hora do desempenho? Aí para mim sempre esteve a maior crítica nos últimos anos, porque a gente tem clubes investindo alto e rendendo muito pouco, com bons elencos, mas poucas ideias e pouca identidade dentro de campo, que eu acho que é o mais importante quando a gente fala em balanço da liga. E como que dá para avaliar essa questão da liga como um todo, né? Porque se um time sobra e consegue grande aproveitamento de pontos, muita gente olha para isso como se a diferença, o desequilíbrio, fosse um fator negativo. Mas ao mesmo tempo dá para enxergar como um fator que evidencia a força desses times que estão na parte de cima. Ao mesmo tempo, muita gente fala na questão da previsibilidade. O campeonato espanhol não tem graça porque o Barcelona ganha ou porque só tem 2 ou no máximo 3 times jogando. A previsibilidade é um fator, porque ser imprevisível significa ter mais emoção, e essa emoção pode gerar mais apelo, principalmente quando a gente olha para a tabela. Ao mesmo tempo, a previsibilidade da tabela não diz tudo sobre o que acontece em campo nos 90 minutos. Então você tem, por exemplo, um Barcelona de forma previsível campeão, mas se você olha só para a tabela, você tem um cenário. Se você olha para os jogos, você vê um outro nível de desafio a cada semana, o que mostra dificuldades que vão existir e que vão além da pontuação final na tabela. Mas voltando para a Premier League, que é o assunto principal, né? Meu mérito nem é comparar campeonato espanhol com campeonato inglês, não agora pelo menos, mas o ponto principal para mim é um dos principais fatores para conseguir avaliar o nível do campeonato está no bloco intermediário. Quando você sai dos grandes candidatos ao título e aí você começa a enxergar ou não enxergar a qualidade de quem investiu, de quem correspondeu ou decepcionou, de quem apresentou identidades diferentes que fizeram o campeonato ter mais formas diferentes de jogar. E essa diversidade geralmente significa mais desafios táticos, mais jogos interessantes e tudo mais. Nesse aspecto, a Premier League teve alguns períodos marcantes. Os anos 2000 foram um ano do crescimento máximo da Premier League, quando ela explode e vira uma liga de fato muito global e que passa a ter um apelo mundial enorme. Veio o período dos ingleses fortes, chegando às semifinais, dominando as semifinais europeias na segunda metade da década passada, e na atual década já não aconteceu isso. E não aconteceu por diversos fatores, por uma dificuldade de competir contra estilos diferentes de jogo, também por não encontrar na própria liga adversários que te desafiassem dessa forma, e os grandes tiveram uma queda muito nítida de desempenho, depois ali, por exemplo, do fim da era Ferguson no Manchester United, isso fica ainda mais nítido e talvez o ponto máximo disso tenha sido o título do Leicester, por mais fantástico que tenha sido em 2016, ele escancarou também a falta de um time minimamente confiável, capaz de corresponder ao ótimo investimento que tinha, porque investimento nunca faltou para os grandes da Inglaterra. Só que a partir de então, a Inglaterra consegue atrair grandes técnicos e isso ajudou a impulsionar muito, né? Então se a gente olha a chegada do Guardiola, a volta do Mourinho no primeiro momento para o Chelsea também, aí a contratação do Klopp, o desenvolvimento do Pochettino para virar o técnico que virou. Então a gente está citando diferentes estilos de treinadores, e aí por enquanto ainda estou focando na parte de cima da tabela, mas que fizeram esses grandes serem alavancados. Então, novamente, quando a gente fala para o bloco dos 6, o top 6, que é muito nítido que existe essa divisão, a gente está falando de um grupo que hoje consegue competir
entre os fortes na Europa, né? Não por acaso, 4 são finalistas e o campeão inglês nem está entre esses 4, que é o Manchester City com uma campanha histórica, um bicampeonato que era algo inédito na década e com uma pontuação tão alta, 100 pontos, 98 pontos, as 2 maiores pontuações da história da Premier League. Então a gente está falando de um clube que faz história nacionalmente e outros 4 que conseguem competir e chegar às finais europeias. Isso mostra a qualidade, um bom nível em diversos clubes entre os grandes. E ainda teve o Manchester United também, que conseguiu na Champions eliminar o próprio PSG, embora a gente possa até discutir em que condições de nível de jogo e tudo mais, foi uma temporada conturbada, mas a gente está falando de 6, de um grupo com 6 bons times. Obviamente nem todos ainda no rendimento que podem. O Manchester United é o caso mais claro disso, outros rendendo muito, até além do que se imaginava no primeiro momento, é o caso do Tottenham. Mas quando a gente sai desse bloco, essa foi uma temporada que para mim mostrou uma certa evolução. A temporada passada, por exemplo, já era uma temporada, eu estou falando de 17 e 18, foi uma temporada em que os grandes já deram sinal de força, mas os médios, os intermediários, quando eu falo médio não é a grandeza do clube, mas é um nível médio de expectativa. Quase todos decepcionaram na temporada passada. E nessa que acabou agora, 2018 e 2019, a gente já teve um bloco, cada um com as suas histórias específicas, mas um bloco de 5 times mais competitivos com estilos diferentes. E aí eu tô falando de Wolverhampton, de Watford, de Leicester, de West Ham e de Everton. Cada um no seu estilo. Everton e West Ham durante boa parte da temporada foram decepções. O West Ham teve altos e baixos, o Everton terminou de uma forma animadora, mas teve uma boa parte da temporada muito abaixo. O Leicester cresce muito como um projeto interessante com o Brendan Rodgers, tem garotos e terminou sendo muito competitivo a temporada. O Watford talvez tenha sido a principal surpresa positiva de um time muito bem armado pelo Javi Gracia, que já tinha feito bons trabalhos em times intermediários ou até pequenos na Espanha, exatamente pela capacidade para competir taticamente, para criar estratégias contra adversários superiores. E o Wolverhampton com um investimento alto, mas vindo da segunda divisão e se confirmando, se consolidando na elite, com um grande trabalho do Nuno Espírito Santo e até por toda a dificuldade que mostrou e que exigiu para os 6 principais, né, para os 6 gigantes, para o top 6. Foi o time que mais deu trabalho. Então a gente está falando de uma diversidade de estilos de jogo e já com capacidade de incomodar. É verdade que essa foi uma temporada também que os rebaixados foram muito fracos, em todos os aspectos, né? O Huddersfield e o Cardiff eram times que desde o início eram grandes candidatos à queda. O Fulham foi uma grande decepção porque investiu e subiu com um projeto de jogo que era para ficar. Tentava fazer algo parecido com o que o Wolverhampton fez, mas não chegou nem perto, foi rebaixado, foi de fato um fiasco da temporada, mas o próprio Brighton que permanece numa temporada abaixo, numa temporada em que investiu mais alto e rendeu abaixo do ano anterior. E a isso sobra um outro bloco. E dentro desse bloco, acho que o fim da temporada até mostra alguns times dando sinais positivos. O Southampton cresce com Ralf Hasenhüttl e é um estilo de jogo que, se a gente pega o DNA do Leipzig, do Ralf Hasenhüttl, dá para imaginar até margem para um crescimento, depende do que vai fazer em mercado de transferências também, mas é um novo estilo que também pode ser interessante de ver dentro da Premier League, porque essa diversidade faz muito bem. Quando a gente olha para o Newcastle, por mais pragmático que possa ser, a segunda metade de temporada foi muito positiva para o Rafa Benítez. E os jogadores que chegaram renderam também, né? O Schär fez um bom ano, o Rondon foi uma ótima contratação, o Almiron chegou e deixou uma imagem positiva logo de cara para quem vinha da Major League Soccer, sempre com essa dúvida no ar. O aparecimento de outros jogadores, como Longstaff, que foi muito bem. E um treinador que é um estrategista. Pode ser defensivo, mas que exige dos grandes. Então enfrentar o Newcastle é saber que você vai pegar um time fechadinho com uma estratégia bem definida. Isso também é saudável para o campeonato, porque é interessante que você tenha times que vão te pressionar lá em cima, ou times que vão aguardar com um bloco bem recuado, times que vão jogar com linha de 5 ou com linha com 4, times que vão tentar elaborar o jogo desde trás, times que vão tentar ir para a ligação direta, como o Burnley, que fez um início de temporada horroroso, mas se reagiu e foi competitivo para permanecer. Times que são muito fortes contra-atacando, como o Crystal Palace, que tem no Zaha um grande símbolo, mas teve mais do que o Zaha nessa temporada, então terminou a temporada de uma forma até confortável. Então acho que foi uma temporada num todo bem positiva, em que deu para enxergar um crescimento não só dos gigantes, porque o top 6 teve um índice altíssimo de aproveitamento, um bicampeão com campanha histórica, 4 finalistas na Europa. O Manchester United é a exceção desse grupo. O outro grupo com 5, a gente podendo extrair pontos bem positivos, e mesmo nesse bloco que está
digamos, abaixo do segundo pelotão, casos interessantes, né? Tudo bem, com oscilações muito graves. É o caso do Bournemouth, por exemplo, que teve momentos em que apresentou um bom futebol, teve outros em que era até estranho entender como não lutou contra o rebaixamento. Mas mesmo assim, com exceção dos 4 últimos colocados nessa temporada na Premier League, acho que o saldo tático foi muito bom. E esse é o principal sintoma, porque aí, o sintoma no caso positivo, porque aí a gente está vendo uma competitividade que vai além do que a tabela no final vai mostrar. Um campeão com 198 pontos pode ser visto como um campeão que não encontra desafios, mas isso não é verdade. Não só porque o vice-campeão teve 97 e acompanhou até o fim, mas porque cada rodada apresentava um nível diferente, um estilo diferente de exigência tática, física, técnica. Ainda acho que pelo investimento que a Premier League tem nos seus clubes, o nível pode melhorar. E aí eu tô falando do nível tático, nível de identidade desses clubes intermediários. Mas 2018 e 2019 foi uma temporada muito positiva para quem gosta do campeonato inglês, porque nesse sentido acho que a gente termina enxergando identidades e estilos de jogo com muito mais clareza do que na temporada passada, em que a minha sensação foi, por mais que a gente tenha tido o Manchester City, que para mim jogou mais bola até o de 17-18 do que o 18-19, também por ter tido o De Bruyne inteiro na temporada toda e tudo mais, mas aquele time para mim foi o melhor que eu já vi na Premier League, na história da Premier League, mas o campeonato tinha sido um campeonato decepcionante para mim. Nessa temporada não. Nessa temporada acho que foi um campeonato que... E eu nem estou entrando no mérito da emoção de disputa por título, não estou me atendo à tabela de classificação, e sim ao estilo de jogo e à execução tática das propostas diferentes dentro do campeonato. Acho que foi sim um ano bem legal da Premier League. Vamos ver o próximo, tomara que ainda melhor, sabendo que é difícil, obviamente, que se repita o sucesso nas competições europeias da forma que foi, mas... olhando pro campeonato nacional vai ser muito saudável se alguns desses projetos que eu cheguei a citar, Wolverhampton, Watford, Everton, West Ham, Leicester, quem sabe Southampton, Crystal Palace, Newcastle, se alguns desses tiverem sequências e conseguirem crescer ainda mais, cada degrau que um deles consiga subir vai ser um degrau que a liga vai subir também. Então fica aqui o convite para a galera deixar os comentários, se inscreva no canal, participe com a gente. Nesse período agora, entre uma temporada e outra, eu vou tentar achar alguns tópicos para a gente debater também ainda sobre os assuntos dos campeonatos europeus, então fique à vontade para sugerir também. Um abraço a todos, até a próxima.